Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Rafael. Eu me chamo Tainá. Então, a gente decidiu gravar esse vídeo e também uma série de vídeos para auxiliar todos os que estão nesse preparativo, nessa preparação para vir morar para a Itália, tá? Porque ao longo desse processo todo, Dessa preparação, né, surgiram inúmeras dúvidas e eu tenho certeza que para vocês também vai acontecer a mesma coisa. E a gente está fazendo isso com o intuito de realmente ajudar. E assim, para vocês terem com nós uma pesquisa, digamos assim, vocês vão poder Sim, uma pesquisar fonte de apoio também, uma fonte de porque apoio. conforme forem surgindo dúvidas a respeito do tema que a gente está falando no vídeo e também qualquer outro tema, vocês podem deixando nos comentários que a gente vai respondendo, a gente pode fazer algum vídeo falando sobre isso também. Que eu acho que assim, todos os temas que a gente vai trazer aqui para vocês são temas que vão ser de extrema importância, por mais que pareçam simples, mas as pessoas ficam com dúvida. Sim, porque aconteceu com a gente também. A gente já escreveu que todos os temas, né, que a gente pode estar trazendo, e o primeiro deles a gente vai começar trazendo assim, de uma forma aleatória, não vai ser numa sequência lógica, mas vai ser de uma forma aleatória. Por isso que é legal daí vocês se inscreverem, e se você está vendo esse vídeo ali, depois que já tem uma série de vídeos já publicado, se inscreva e começa a maratonar, enfim, dá uma olhada em todos os vídeos que a gente postou, que podem ser, sim, de ajuda. Às vezes uma coisinha, assim, pode mudar muita coisa, tá? E o primeiro tema, então, vai ser como que foi pra gente passar na imigração aqui na Itália. E lembrando também que isso tudo que a gente foi falar, tanto nesse vídeo, em todos os outros vídeos, é baseado na nossa experiência. Sim, não é uma verdade absoluta, não significa que você vai passar pela mesma experiência que a gente, mas dá para ter uma noção de como que vai ser. Então, assim, a imigração para a Itália não é simplesmente, eu quero ir morar para a Itália. Não, exige toda uma preparação antes, que às vezes pode levar meses como anos, né? Depende do perfil de cada pessoa e tudo mais, e do empenho que tu dispor para fazer acontecer. Então, realmente, para fazer uma imigração, para que tu tenha um mínimo de estresse, vamos dizer assim, depois que tu chega, uma preparação é fundamental. Então, agora a gente vai direto ao tema. Então, como foi quando a gente chegou? Nós chegamos aqui no começo de março de 2026. Então, como que foi a nossa passagem, né? Como foi a nossa preparação e a nossa passagem pelo posto de imigração, de fato, no aeroporto, né? Nós, no caso, nós chegamos pelo aeroporto de Milão. Então, começamos a nossa jornada por Florianópolis, nós somos de Santa Catarina, pegamos Florianópolis, Guarulhos, Milão. A gente fez esse tour aí, né? A gente veio via Latam, mas isso é tema para outro vídeo e tudo mais também, né? Agora o nosso intuito é como... Foi os documentos e a preparação para passar na imigração. A gente fez aqui uma anotaçãozinha aqui no nosso caderno, então o que a gente organizou de documentos para trazer. Para apresentar caso os oficiais perguntassem. Exatamente, perguntassem. A gente trouxe uma carta convite ou uma carta de hospitalidade do proprietário aqui da casa. Onde a gente ficaria, porque a gente ainda não tinha o contrato de aluguel. Então a gente pediu para ele fazer uma carta convite, uma carta de hospitalidade, dizendo que nesse período que a gente estaria aqui na Itália, a gente estaria na casa dele. Porque, outro detalhe, a gente entrou como turista, né? Quando eles perguntaram qual era o motivo da viagem, a gente falou que era turismo. Isso. Porque o Rafael é cidadão italiano reconhecido, mas ainda não tem o passaporte. Então... Exatamente. Então isso também é um tema para um outro vídeo, porque não impede de vocês imigrarem para a Itália sem ter... eu não tenho passaporte ainda, não quer dizer que você não consiga imigrar. O passaporte é um documento de viagem. O que importa é você ter a documentação necessária para viver legalmente. Para viver legalmente aqui, né? Lembrando que a gente fez tudo certinho para viver legalmente. Em nenhum momento a gente pensou, né, que não, a gente vem e vamos dar um jeito. Vamos tentar. Não funciona assim. Tem que ser tudo corretinho, por isso que a gente vai fazer todos esses vídeos, porque a organização é fundamental para tu não se incomodar. Sim, isso é uma coisa, a gente veio com todos os documentos extremamente organizados, a gente tem até uma pasta aqui, ó. Sim, vou mostrar para vocês aqui o tamanho da pasta. Olha só, isso aqui deve ter 1,5 kg, 2 kg só de papel, tá, que a gente trouxe.
E claro, aos pouquinhos a gente vai dizer toda essa documentação que a gente trouxe e por que a gente trouxe também, né? Baseado no que a gente precisava, porque cada caso é um caso. Sim, cada processo de cidadania, cada composição familiar é diferente, se tem criança ou se não tem, tudo isso já vai influenciar, já vai mudar no tipo de documento que tu vai precisar trazer. Exatamente, então assim, voltando então ao assunto aqui, a gente trouxe então essa carta de hospitalidade, que não é algo que é um padrão, você pode pesquisar no Google ou mesmo no ChatGPT e pedir para ele fazer uma carta de hospitalidade. É bem simples, tem que ter os documentos de identificação do proprietário, os teus, o endereço, assinatura, a data, o período, né, que a pessoa vai ficar hospedada. E uma coisa interessante que a gente não precisou apresentar, mas eu acho que é interessante vocês pedirem a carta de identidade do proprietário e também o documento da casa, só para que vocês imprimam, né? Vocês imprimam e tragam junto, só se pedir que é uma comprovação. Não, esse aqui essa aqui é a pessoa que assinou a carta. Essa pessoa existe. E tá aqui o documento dela, tem o telefone dela aqui também, tem o documento da casa, digamos que ele é o proprietário. Isso sim, a gente que fez. Não quer dizer que não, é obrigado a ter né? isso, né? Mas a gente quis é ter uma muito cauteloso, então a gente optou por fazer assim. E assim, a gente trouxe também, então, um outro documento que a gente trouxe foi uma comprovação financeira, né? Que eles podem ou não pedir. Até hoje nunca pediram, nós viemos já 2 vezes para a Europa, então, né, a gente veio uma em 2024 e viemos agora. E nas duas vezes que a gente trouxe carta convite, trouxemos a documentação, comprovação financeira, que a gente teria condições de se manter aqui, né? Essa comprovação financeira poderia ser usada até depois para a documentação de regularização aqui na Itália. Então, assim, a gente trouxe, no nosso caso, a gente trouxe 1.000 euros em espécie e o restante daí era extrato bancário, né? Então, assim, literalmente eu peguei o extrato do banco e imprimi e tá aqui a folha. Então, isso que ajudou a ir enchendo a nossa pastinha também, né? Mais um documento. Então, eu sugiro também que vocês tragam para dizer assim, não é só 1.000, porque daí vocês vão botar lá na carta convite e vão ficar lá tanto tempo, né? Então, assim, mas... Como que vão sobreviver Eles podem questionar isso. Então, sim, o extrato do banco está dizendo, não, que a gente tem um valor significativo, enfim, que vai comprovar que vai dar certo, né? Se precisar, a gente tem esse dinheiro. Ok. Até hoje nunca precisamos, mas é bom ter, né? A gente também comprou, próximo, então, passagens, né? A passagem de ida e volta, como estamos entrando como turista, a gente comprou passagem de ida e volta com a volta, com a possibilidade de remarcar. Então a gente pode mudar para a data que a gente quiser voltar. Daí. Exatamente. Como a gente já veio pensando em voltar em um determinado momento. A gente já comprou com essa remarcação ali, pagamos um pouquinho mais, mas a gente achou que vale a pena. Vale a pena, sim. Porque se tu for comprar uma passagem só de ida, que no caso seria a vinda para a Itália, e em outro momento só uma volta para o Brasil, sai muito mais caro. E sem contar que como nós estávamos entrando como turistas, nós tínhamos que ter uma comprovação de saída do espaço Schengen. Isso, daí a gente comprou uma passagem com a volta, no caso, menos de 90 dias, né? Sim. Então, pelo espaço Schengen, a gente tem direito a ficar a 90 dias, como turista, né? Então, a gente comprou com uma passagem ali que deu, sei lá, uns 70 dias e com a volta, no caso, tá? Mas isso seria só mais uma segurança para que, se eles pedirem mesmo, tu tens uma comprovação. E a passagem é super importante de ter para não dar nenhum tipo de problema. Outra coisa que é importante também, o que a gente trouxe foi o seguro viagem, né? Isso. Que é obrigatório para todo turista que vem para a Europa, né? Nem só a Europa, em vários países, né? Mas enfim, e daí esse seguro viagem a gente fez com o cartão de crédito, né? A gente não pagou nada, a gente usou o seguro viagem do cartão de crédito. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque é um custo que diminui numa viagem dessas, né? Que a gente tem muita despesa, e se esse é uma coisa que você não sabe como fazer, tem alguma dúvida, quiser alguma ajuda, pode chamar a gente, né, que a gente está disponível aqui para ajudar no que for possível. Assim, a gente fala, né, pode ser que vai ter gente no comentário dizer assim, mas seguro viagem com o seguro do cartão de crédito não é arriscado. Pode ser sim, pode ser que seja arriscado. Sim, ele tem algumas particularidades, né? Mas assim, a gente conhece pessoas que precisaram e conseguiram, e conhece pessoas que tiveram problemas. Então assim, essa questão do seguro de viagem, nós arriscamos pegar
sem contratar uma empresa, digamos assim, né? Que a gente teve custo zero, como a gente já tinha direito com base no nosso cartão de crédito, a gente pegou porque, assim, logo a gente sabia que iria já fazer toda a residência, documentação aqui na Itália e que não haveria necessidade de, né, a não ser que acontecesse alguma coisa nos primeiros dias, porém, nós tínhamos o seguro viagem que a gente daria um jeito de usar caso fosse preciso. Sim, isso é uma coisa muito particular também, né? Se tu tá disposto ou não a depender do seguro do cartão. Outra coisa também, gente, assim, ó, quem vem para imigrar, então já mudando agora o tópico, vem para imigrar, nesse momento ainda é permitido, tá? A gente lê coisas assim, mas nesse momento, agora a gente está em abril de 2026, ainda o nosso carimbo, quando chegamos em março de 26, eles carimbaram o nosso passaporte. Carimbo físico. Carimbo físico. Ou seja, então esse carimbo aí ele vai ser importante para a documentação posterior aqui na Itália, no caso permisso de soggiorno e outras coisas, que é uma comprovação que sim, no nosso caso nós pegamos nós preferimos pegar um voo direto do Brasil para a Itália. Que entra na Itália, que fizesse a imigração na Itália, porque para fazer permesso de soggiorno, por exemplo, a gente precisa um comprovante da data que entramos na Itália. Que você entrou na Itália. Exatamente. Então a gente preferiu, para evitar burocracias e para não ter que fazer um outro documento que era a declaração de presença, que tem que ser feito na questura. Aqui na cidade que a gente está nem teria uma questura na cidade, a gente teria que se deslocar para outra cidade na questura, para ir lá fazer esse documento. Tem um prazo de 8 dias, se eu não me engano. Até 8 dias. A gente pode corrigir aqui no vídeo se estiver errado, mas enfim. Tem um prazo ali, então a gente preferiu pular essa etapa de fazer essa declaração de presença, que serviria também. Sim, sim, mas eu escolhi chegar por Portugal e depois ir para a Itália. Ok, tudo certo, só que daí tem que fazer esse documento a mais, essa declaração a mais, tá? Sem problema algum. Então por isso que a gente optou chegar pela Itália, temos o carimbo, temos a comprovação, temos ali, quando eles pediram lá para o permesso de soggiorno, por exemplo, a gente vai fazer uma cópia desse carimbo no passaporte e vai estar lá, não, entraram o dia X, estão dentro do prazo legal, tá tudo certo. Então essa é só mais uma dica que a gente dá. Tudo isso que a gente falou não precisou nada, porque agora a gente vai falar como que foi passar então de fato, né? A conversa ali, a entrevista com o oficial da imigração. Então assim, quando nós chegamos, a gente chegou por Milão, o nosso voo chegou umas 9 e pouco da manhã, literalmente, quando tu entra lá nos guichês lá para tu passar na imigração, tinha uma fila enorme. Tinha um voo que chegou alguns minutos antes que a gente, então estava muito cheio. 2 pessoas atendendo e assim, daí lá eles estavam fazendo ainda aquele cadastro biométrico para quem não tinha ainda e tudo mais. Isso acabava demorando muito. Então, a gente ficou mais de 1 hora Sim. Para várias pessoas a gente conseguia ver, assim, eles pediram inúmeros documentos, né? A gente via as pessoas pegando lá nas mochilas documentos. E quando chegou a nossa vez... A gente fez o cadastro também, o cadastro biométrico e tudo mais, e não pediram nada, assim. Então, assim, a gente acredita que eles meio que, sei lá, se é aleatório, se olha para a pessoa e vê que, né, enfim... Pode ser que aconteça, porque assim, era bem aleatório, não eram todas as pessoas na nossa frente que mostravam documentos, era uma ou outra só. Então, enfim, para nós eles não pediram nada, eles falaram alguma coisa, se era permesso de soggiorno, alguma coisa nesse sentido. A gente não conseguiu, na verdade, entender muito bem se a pergunta foi se a gente tinha permesso de soggiorno ou se a gente estava indo para fazer permesso de soggiorno. A gente não entendeu isso, mas era uma das coisas, a fiscal lá perguntou para nós, daí a gente disse que era só turista. Era só para turista, só para não complicar. Então, tudo certo. Ela pegou lá e carimbou primeiro o meu, fiz a foto, fiz a biometria, coloquei lá a mãozinha onde precisava lá para fazer as digitais e tudo certo. E daí já a Tainá também, e daí o nosso menino não precisou, enfim, né? Então ela só carimbou e entramos, tudo certo. Então, assim, a gente ficou só um grande período ali na fila, mas a imigração foi super tranquila. Dali para frente é só alegria, digamos assim. É isso, né, amor? Então a nossa primeira história, digamos assim, né? A nossa primeira etapa. Contribuição que a gente pode estar passando para vocês, né? A gente espera ter, de alguma forma, tirado alguma dúvida, que esse é o nosso intuito, né? Esse é o nosso intuito do canal. Então,
a gente pede, né? Então sigam, né? Se vocês quiserem, se inscrevam. Curtam o vídeo. Curtam o vídeo, exatamente, porque isso nos ajuda. E se te ficou alguma dúvida, comentem também. Sim. Porque é muito legal, assim, a gente ter essa interação, né, com o pessoal. A gente vai se sentir mais feliz e motivado de continuar fazendo mais vídeos e tudo mais, e vendo que o pessoal que realmente ajudou, né, de certa forma. A gente vai passar, como a gente falou, sempre baseado na nossa experiência, mas que pode ser a experiência que você está do outro lado. Por quê? Quando estávamos no Brasil, nós víamos muitos vídeos no YouTube, né? Então a gente aprendeu muita coisa com os vídeos do YouTube, com pessoas que provavelmente vocês que estão nos assistindo agora também já viram, né? Então, assim, é isso. Então a gente quis fazer também uma contribuição de que, como a gente aprendeu muita coisa com o YouTube, por que não explicar para essas pessoas, né? Baseado na nossa história. Nossa experiência. Nossa experiência. Legal, gente? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.